vamos falar do Santos, que está só treinando, se preparando para o grande jogo de segunda-feira contra o Ituano, lá no Novelli Júnior, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é claro, se o Santos está se preparando, treinando para poder enfrentar o Ituano, as categorias de base do Santos estão jogando. E hoje eu pude acompanhar 2 jogos do Santos. A derrota do Sub-15 para o Palmeiras e a vitória do Sub-17 contra o São Paulo, depois na parte da tarde. Isso mesmo, já começou pela manhã um bom jogo, um jogo interessante entre o Sub-15 do Santos e o Sub-15 do Palmeiras. E mais uma vez, o Palmeiras levou vantagem contra o Santos. Graças a 2 erros, a 2 falhas dos jogadores de defesa do Santos, falhas inocentes de garotos que estão começando a sua carreira no futebol, jogadores até interessantes, mas eles já têm que começarem a aprender que principalmente numa decisão você não pode errar. E foi assim que aconteceu. O primeiro gol do Palmeiras, um cruzamento lá da esquerda, e o zagueiro do Santos, o João Sá, foi tirar e acabou errando o chute, e aí o jogador do Palmeiras entrou e trombando ali com outro zagueiro do Santos e acabou empurrando para o fundo do gol. E depois, no segundo tempo, já ali no final do jogo, aos 38 minutos, o menino do Palmeiras, o menino do Santos foi sair driblando, e aí você tem que ter noção, você não pode querer sair driblando do jeito que ele saiu e dar mole para o atacante para tomar a bola, porque ele tentou dar o toque na frente, o rapaz tomou a frente dele, o menino tomou a frente dele, já tocou pro outro lá, o Ícaro, que saiu na cara do gol, aí é complicado, aí é difícil. Então, para eles já tem que ter noção que não pode ter esses erros bobo, esses erros, como se diz, mole. Isso aí é um erro mole, o adversário. E o Palmeiras, que é um time bem treinado, é um time bem preparado, ele não vai perder as oportunidades. Mas que na realidade, se tirar essas 2 falhas que foram terríveis para o Santos, é claro que foi um bom jogo do Sub-15. Gostei muito e principalmente gostei muito do camisa 10, o Nadson. Que jogador interessante que tem ali no Santos. Que jogador muito importante que tem ali no Santos. Olha, é o tipo do jogador que eu não dou muito tempo para ele estar tendo chance no Santos grandão. Não dou muito tempo para esse garoto ter chance no time grandão. Claro que se o treinador não for o Fábio Carilli. Claro que se não for, porque eu acredito que o Fábio Carilli tem um pouco de dificuldade de trabalhar, de olhar as categorias de base do Santos. Eu acredito que ele tem um pouco de dificuldade. Ele é mais esse tipo de jogador que pega ali da confiança dele para ele jogar. Mas foi um jogo bem interessante, um jogo muito importante. E esse menino aí, nas cobranças de falta, porque no jogo passado ele fez um baita de um gol de falta. Hoje ele chutou uma falta de fora da área, a bola ainda resbalou no travessão, bateu no travessão, subiu para cima. Uma bela de uma cobrança significa que é um jogador que até para cobranças de falta é importante, coisa que não tem lá no time de cima. É um cobrador de falta do jeito que ele vem cobrando essas faltas, não só essas não, ele bateu outra falta também, que o goleiro fez uma baita de uma defesa lá, o goleiro do São Paulo fez uma baita de uma defesa. Então significa sim que ele aparta a briga, porque ele é o capitão do time, na hora do momento lá do vamos ver lá que a garotada se juntaram lá e quiseram puxar cabelo um do outro lá, e ele chegou no meio apartando, empurrando um para um lado, empurrando o outro para o outro. Tem personalidade sim o menino, tem personalidade. Bola vem nele, ele faz lance, ele joga jogo difícil, arma jogadas, muito importante, gostei muito. E como eu já venho falando, faz tempo, esse menino é diferenciado, porque eu já vi jogo dele aí para trás aí, ele é diferenciado sim, mas hoje ainda chamou mais atenção, porque uma decisão
e é jogador que não se esconde, jogador que se aparece. Portanto, interessante esse garotinho no Santos. Arthur do Vale, Luiz Camargo, Gabriel Neves, depois Lucão, João Sá e Pablo Ferreira. Mailon, depois Natan, Thiago Barros e Vinícius Rocha. Nadson, João Borges, depois Alexander e Matheus Rocha. E depois o Oswaldo, treinador, o Cristiano Troisa. Portanto, um jogo bem equilibrado entre Santos e Palmeiras no Sub-15. Gostei muito de ver, mas infelizmente, com duas falhas fatais, o Santos acabou perdendo o jogo para o Palmeiras e o Palmeiras não teve falhas assim tão grande na sua defesa e acabou sustentando o resultado de 2-0. Mas gostei do Sub-15, gostei do Sub-15. Alguns jogadores que a gente vê interessante sim. E, para mim, o Nadson, o jogador diferenciado desse Sub-15 do Santos. Diferenciado. É um jogador que logo vai ter oportunidade no Santos grandão. Preste atenção. Ele logo terá oportunidade no Santos grandão. Deve ter seus 15 anos, logo inteirando seus 16 anos. Aí vão ter muitos que vai falar assim, mas é muito novinho. O Neymar também era novinho. O Diego Ribas, que era novinho, sabe? Muitos jogadores que eram novinhos, mas tem categoria, tem habilidade e tem condições de jogar no meio dos grandão. Então, não pode perder a oportunidade, porque é nessas horas que o santista vê os diferenciados. Porque nós aqui no Santos nós vê pouco, porque depois nós temos que ver nos outros times. Então tem que aproveitar o momento dos garotos e pôr para jogar para que nós podemos saborear um bom futebol. Aí depois, à tarde, tivemos o Sub-17. O Sub-17 do Santos, que olha, capengou um pouco para vencer o São Paulo por 3-2. Um jogo bem equilibrado no primeiro tempo, mas eu diria que o São Paulo bem melhor do que o Santos no primeiro tempo. Só voltando lá no Sub-15, olha, como que tem uns árbitros fraco. Porque no finalzinho do jogo, um pênalti escandaloso para o Palmeiras, e o árbitro mandou o jogo seguir e fez assim, que não era nada. E o rapaz do Santos passou o pé na perna do pé do jogador do Palmeiras, um pênalti escandaloso. Poderia ser 3-0. Ia ficar ainda um resultado talvez mais mentiroso ainda. Mas não para o lado do Palmeiras, que ele aproveitou as chances dos gols e acabou fazendo. Mas o árbitro deu essa errada muito grande lá no Sub-15. Que aí, para mim, na minha opinião, no jogo Santos 3, São Paulo 2 no Sub-17, o jogo já começou com um erro da arbitragem. Para mim, um erro da arbitragem em marcar um pênalti para o São Paulo, onde os dois jogadores levantou o pé à mesma altura, se enroscou um pouquinho um com o outro e o árbitro marcou o pênalti. Para mim, não daria o pênalti pelo jeito que os dois foram na bola, e eu acredito que os dois se encontraram ali, você não identificava quem fez a falta. Mas aí o árbitro marcou a falta, o menino do São Paulo acabou batendo, fazendo o gol, o Nicolas fazendo o gol de pênalti. Depois, o Matheus Xavier empatou aos 23 minutos, fazendo 1-1. Depois teve o gol do São Paulo no segundo tempo, aos 6 minutos, fazendo 2-1. E o Pepe Firmino fazendo um belo de um gol ali aos 8 minutos, logo em seguidinha. E aí tivemos aos 40 minutos, já no apagar das luzes, cruzamento lá da direita me parece que o João Alves, ou ele fez a jogada com outro menino lá, e que acho que foi o Guilherme Cruz, me parece, cruzou, e o Luca Meireles subiu de cabeça. Lembra quando eu falo aqui que tem jogador que cabeceia de olhos fechados? Presta atenção no jogador de São Paulo. Ele encolheu a cabeça com medo de bater a cabeça na bola. E o Lucas Meireles
acabou fazendo até uma tabela na cabeça dele, porque desviou na cabeça do zagueiro e acabou indo para o gol. É o tipo de jogador que subiu com medo de subir para cabecear a bola, e o Lucas Meirelles ganhou na altura e acabou fazendo o gol do Santos. Mas foi, um jogo bem interessante, esse Santos e São Paulo. Por quê? O São Paulo, no primeiro tempo, ele teve chance até de sair vencendo, talvez até por 3-1 ou 2-1, ele teve chance. Mas aí, quando chegou no segundo tempo, clareou as chances para o Santos e o Santos não soube aproveitar. Por isso, tem que avisar os meninos que jogo decisivo é diferente de um outro jogo. Jogo decisivo você não pode jogar mole, você tem que chegar com mais vontade, você tem que chegar com mais determinação, porque o segundo gol do São Paulo foi uma brincadeira da defesa do Santos. Foi uma brincadeira. Todo mundo fazendo aquela jogada do São Paulo ali pela esquerda, e os meninos do Santos levando o pé mole na bola, e aí sobrou rapidinho pro rapaz lá no meio da área e acabou fazendo o gol. Mas olha, logo quando o São Paulo fez 2-1, o Matheus Xavier perdeu um gol, ele e o gol, dentro da pequena área, e ele tocou para fora. Aquilo ali é falta de atenção, é por isso que eu estou falando, é jogo pegado, é jogo que você não pode ter esses erros, e ele teve uma bola que não pode errar. Depois teve um outro lance também ali pela direita, que o rapaz entrou pela direita, e era para cruzar para o 8 que estava no meio da área, livre. Ele tentou do outro lado para o Matheus Xavier e a bola passou. E aí o Santos começou a perder gol. E aos 72 minutos, o Juninho fez uma bela de uma jogada, pegou a bola pela esquerda, cortou o zagueiro e bateu chapado no canto, e o zagueiro tirou de cabeça. Uma bela jogada do Juninho. Me lembrou alguém que eu via fazer aquilo lá. Me lembrou alguém. Olha, vamos com calma. O Juninho é um garoto muito habilidoso, muito bom de bola. É claro que ele vai ter que ganhar um pouquinho mais de massa ali no Santos, ser um pouquinho melhor preparado ainda fisicamente, para ele talvez aguentar o batente dos jogos. Mas é um garoto especial. O Santos tem que ter muito carinho com ele ali, porque a hora que ele bate na bola, lembra alguém que a torcida do Santos conhece. Então vamos com calma com o garoto ali, porque vai ser muito interessante. Portanto, uma vitória 3-2 para o Santos, muito boa, mas eu acredito que foi um primeiro tempo mais para o lado do São Paulo, e aí veio o segundo tempo, que teve tudo para o Santos fazer 2, até 3 gols de diferença do São Paulo, não ficaria difícil. Claro que o São Paulo também teve as oportunidades, mas oportunidades claríssimas mesmo teve o Santos para talvez vencer por 2 gols de diferença e ficar melhor ainda para o segundo jogo. O Santos que jogou assim, com João Pedro, Guilherme Cruz, Rian, João Ananias, depois João Alencar e Vinícius Lira, depois Rafa Gonzaga, Gabriel Paes, depois Cabelo, Lucas Jaime, depois Murilo Teixeira e Murilo Pará, PP Firmino, Padula, depois o Juninho, o Matheus Xavier, depois o João Alves e o Lucas Meirelles, o treinador, o Helder Campos. Portanto, um belo de um jogo, dos 2 jogos, Santos e São Paulo, Santos e Palmeiras. 2 jogos bem legal para se assistir. E aí agora vai ter o jogo da volta, me parece que é dia 9, vai ser ainda tem que marcar o Sub-15 lá com o Palmeiras, aonde vai ser, e certamente no CT de Cotia, Santos e São Paulo Sub-17. Vamos acreditar, torcer muito que esses garotos possam sim, daqui para frente, fazer sempre bonito para o Santos. É aquilo que eu digo, o Santos tem que ser bem organizado nas categorias de base, porque hoje a gente vê, por exemplo, o Palmeiras, que é um exemplo para esses outros times, porque o Santos sempre foi ali na sua base ali um fazedor de craque, de muitos craques que o Santos fez pro Santos grandão. Mas claro que o Palmeiras, que vem há tempos aí se ajeitando, se arrumando, hoje
o Palmeiras, você tem que se espelhar em tudo aquilo que o Palmeiras vem fazendo. Não é nada de graça o que o Palmeiras vem fazendo aí no futebol da base. E o Santos tem que voltar a ser aquele Santos grandão, sempre formando jogadores bons, e tem muitos ali que tem com muito carinho, com muita calma, para poder ir orientando eles, porque logo, logo o Santos pode estar colhendo o fruto também das categorias de base. Portanto, vamos aguardar e esperar. Vi muitas coisas boas hoje no Sub-15 e no Sub-17, mas talvez no Sub-15 me deixou uma impressão muito boa de muitos meninos ali. O próprio Nadson, que eu já falei, o goleiro do Santos, muito bom, que é o menino lá, quem que é o Arthur do Vale. Goleiro seguro ali no gol, saídas de bola muito interessante. Olha, é coisas que tem que ir com calma, montando, se arrumando e vendo aquilo que vai dando certo, aquele que não vai tirando fora, vai pondo ele para caminhar, buscar outros espaços, e aqueles que vai se agradando ali, tem que ir sempre arrumando outros ainda melhores para vir do lado desses para o Santos sempre ser forte nas categorias de base. Aí sim, aí fica legal. Vamos esperar. Dia 9, quem sabe aí o Santos pode ter surpresa dos dois lados lá, ir lá contra o São Paulo, confirmar o resultado, e quem sabe contra o Palmeiras, garotos, a gente tem que sempre esperar que venha alguma coisa de bom. Quem sabe aí pode eles surpreender o Palmeiras lá também e trazer o título pro Santos. Vamos aguardar e esperar. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.